A Argentina está novamente em crise. Não que ela tenha saído um dia, né? A crise da Argentina, ó, antiga, mas agora o peso está derretendo, né? Aí, uma questão importante é, para onde o Milei nos levou até agora? Nos levou, né? Entre aspas, que a gente não é Argentina. Para onde o Milei levou a Argentina até agora? Aparente melhora em alguns dados, mas por que que eles melhoraram, né? E por que que o peso tá derretendo, cara? Por que que tá tendo essa fuga de dólar, né? E eu acho importante mostrar alguns dados só para ter contexto, né? Aqui, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Aí eu venho trazer para vocês o que é que tá acontecendo com a Argentina, né? O sonho libertário acabou, o sonho libertário ainda tá de pé. Quais são as fragilidades desse modelo do Milley? Aí eu coloco aqui uns dados que eu achei no Poder 360, né? Que aí eu coloco dados excelentes, mas para quem, né? Porque aí o Milei toma posse, a inflação da Argentina começa a cair. Ainda é extremamente alto porque eles vivem num processo de inflação a lá anos 70, 80 que a gente vivia aqui no Brasil, né? E quando você olha no dado bruto, parece que continua horrível, e continua, mas está um pouquinho menos pior quando você olha os dados brutos, né? Você vê que caiu bastante. Porém, quando você pega reportagens, você vê, por exemplo, o Paulo Gala, né? Nesse ano ele dá uma reportagem, ele dá uma entrevista e fala, por exemplo, que parte dessa queda da inflação é porque a atividade econômica diminuiu, né? Porque aí eu pego dados da BBC, que eles vão falar em grupos afetados pelos cortes de gasto, né? Cortes desenfreados em cima de hospitais de médicos que começam a receber de forma mais depreciada, gasto com pessoa com deficiência, ele deixa desprovida essas pessoas, ele corta os gastos assistenciais e não está dando reajustes adequados para outros, né? A ciência, grande corte nos cientistas, as pessoas estão sem suas pesquisas mais, de uma hora para outra começou a não ter mais gasto com a ciência. Isso tem muito levado em questão as pessoas começarem a se perguntar para onde vai a ciência argentina, né? A Argentina que é conhecida por ter Nobéis em algumas áreas, né? Não foram em números, mas ela tem Nobel não, por exemplo, né? Tem essa questão dos aposentados, que aí é muito preocupante, né? Porque quando você congela os reajustes salariais, né? Dessa categoria, que geralmente já é baixo, né? Já é baixo. A Argentina, ela tá lidando com um cara que, para a economia, subir aqui, para a economia melhorar, ele tá cortando gasto de forma desenfreada. Aí, óbvio, se você corta gastos que puxam o PIB para cima, a atividade econômica ela vai diminuir. E se a atividade econômica vai diminuir, a inflação vai ser pressionada para baixo. Aí você tem artificialmente a impressão de que as coisas estão melhorando, mas na verdade é aquela provocação que eu coloco aqui, né? Dados excelentes, mas para quem, né? Aí você vê, por exemplo, depois, outra questão que a Argentina fez, aí tá cortadinho aí, mas é carta capital que fala o que muda com o fim do controle cambial na Argentina, que ele ficou conhecido como CEPO, né? Aí nem foi. Geralmente o pessoal fala que é a Cristina Kirchner e depois o Fernandes, né? Mas não foi, na verdade, quem fez foi o Macri, né? Que era o presidente liberal, que foi antes, né? Da volta do peronismo. Tava o Macri. E o Macri ele pega e faz o CEPO, que é uma forma que ele encontrou para controlar entradas e saídas de dólar na Argentina, né? Para aumentar a previsibilidade do que é que fica aqui, né? Que a Argentina sofre historicamente de uma crise de falta de dólar, né? Tem um problema muito forte cambial. E parte da inflação, bom, parte não, né? Vai, quase toda a inflação vem de origem cambial que pressiona os preços. Aí o que é que acontece, né? A Argentina, quando o Milei decide, né, no início de ano, no início do ano, ela decide, o Milei decide acabar com o cepo. E o mercado adorou, naquele momento, o mercado adorou,
Porque começou a ficar flexível a entrada de saída de dólar, por exemplo, teve muitas críticas que se fizeram em torno de lavagem de dinheiro, por exemplo, que ele começou a flexibilizar ao ponto de você não precisar dizer a origem desse dinheiro que estava entrando, né? É um prato cheio para galera que comete crime, né? Comete crime de todos os tipos, né? Aí, desde fraude fiscal até cometimento né, você sabe. Enfim, aí o que é que acontece? O CEPO, ele controlava esse fluxo de dinheiro. Ele controlava esse fluxo de dinheiro e dava previsibilidade para o governo de quanto dólar ia ter no governo, pressionando o câmbio a ficar mais estável, ainda que não estando completamente estável, porque afinal, crise cambial. Mas ele pega e tira. Aí eles falam que nessa. Aí eles até falam, né, nessa reportagem que o ministro da economia de lá, ele disse que não estava preocupado com o futuro, mas com o presente, porque ele sabia que ia dar certo, né? Porque assim, eles foram questionados que é o seguinte, olha, para você desregular o controle do câmbio que vocês têm, se vocês desregularem e der errado e tiver fuga de dólar, vocês estão lascados, né? Porque o que tá fazendo o dólar ficar é, de certa maneira, esse controle que o Macri tinha feito, né? No governo liberal e mantido pelo governo peronista depois. Uma vez que é retirado, ia ficar vulnerável a qualquer sucessão de crimes, o ato falho, de crises. Só que aí o que é que acontece? Eles acharam que não ia ter nenhum problema, mas aí então veio a legislação na Argentina e Buenos Aires ganha, né? A oposição ganha do Milei. O que é que acontece? Uma crise, um aprofundamento da crise cambial. Por quê? Porque uma vez que isso já fugiria dólar, né? Mas assim, não com a absoluta leniência do erro do Milley, que foi abrir de vez o câmbio, né? Deixar entrar e sair de qualquer forma. E agora com essa restrição, que não está mais restrita, o dólar começou a disparar, né? Frente ao peso, porque agora está muito mais fácil sair da Argentina, porque o cepo não existe mais, né? Aí você vê a irresponsabilidade, aí a galera que fica falando de responsabilidade fiscal aponta para o Milei para falar de responsabilidade fiscal, sendo que o cara deixou a Argentina completamente vulnerável no sentido cambial quando ele acaba com o cepo, né? Quando ele acaba com o cepo. Mas aí eu pergunto para você, você tá vendo alguém de direita atacar o Milley por causa disso? Ou alguém de extrema direita, alguém de direita, moderada, sei lá. Eu não tô vendo, né? Aí o que é, aí o que é que acontece, cara? Você olha depois que a depois que começa a ter esse problema, né, da perca das eleições legislativas de Buenos Aires, o que é que o mercado financeiro pensa? O Milei não vai conseguir mais avançar nessa questão predatória em cima dos gastos públicos, né? Maior previsibilidade de ganho em privatizações que ele está fazendo. O que é que acontece? Peso derrete mais de 27%, meu amigo, frente ao dólar. E lidera perda na Argentina em 2025, né? Aí fala, a moeda argentina foi a que registrou o pior desempenho frente ao dólar, né? Até o momento. Enquanto o Brasil, que o, a extrema-direita fala que o governo Lula deveria ficar de olho em como a gestão libertária está funcionando lá, né? Na verdade, o dólar aqui está caindo e o de lá está subindo, está derretendo o peso lá, né? Aí, pessoal, assim, eu trouxe esses dados, essa reflexão aqui, para puxar aqui com vocês como é frágil esse discurso neoliberal, libertário, né? O que ele se diz libertário, anarcocapitalista, né?
Aí você veja, o cara é irresponsável, né? O controle cambial lá, ele tinha um propósito, ele entra e fica com um propósito, e ele tira, e ele não tira nem de forma assim, não, vou flexibilizar, não, ele tira completamente e deixa vulnerável a economia a suscetíveis ataques especulativos, né? Sabendo do histórico que a Argentina já tinha, ele, se quisesse fazer a retirada, que ele tirasse aos poucos, e se ele tivesse uma previsibilidade de que realmente ia dar certo, né? A impressão que eu tenho é que a galera de extrema direita, né, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, é tipo assim, faz, se deu certo, deu, se não der, dane-se, e vai fazendo, né? Aí você vê essa desgraça aí, que é o peso derretendo em 27% frente ao dólar, né? Aí eu te pergunto, né? Você acha que esse é o modelo que o Brasil deve seguir? Porque o mercado aqui, ele acha que é aqui, né? Que esse modelo deve seguir, deve vir para o Brasil. A mídia fica insistentemente dizendo que é o sonho libertário, que é o sonho do Milei, né? Sendo que o Milei, ele é, depois do Pinochet, eu acho que é o laboratório claro do neoliberalismo no mundo. A galera tá incentivando, como incentivou no Pinochet, para ver o que é que rola e servir de laboratório para as próprias economias futuramente ou agora mesmo, né? Que o Trump tá aí, né? Mas aí, me diga aí o que é que você achou. Curta aí esse vídeo, por favor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, faça esse canal ficar mais forte e valeu, pessoal.